Se você vivesse há 200 anos, você não estaria empolgado pela mais nova temporada de A Irmandade da Adaga Negra, nem mesmo pelo retorno de Crepúsculo aos cinemas, ou ainda por uma nova temporada de Entrevista com os Vampiros. Você estaria vivenciando um momento único, a adaptação de O Vampiro, de John Polidori, o primeiro conto com um protagonista vampiro, para a ópera. Se você entrou no castelo da Lady Vamp por sua própria vontade, receba as minhas boas-vindas. Eu sou a Débora Lady Vamp, escritora aficionada por vampiros, subcultura gótica, mitologia e arte. E este é o meu salão do gramofone, local onde eu recebo vocês para falar de música nas noites de terça-feira. Se você quiser conhecer outras alas do meu castelo, conheça a Cripta, o local onde cuido da minha beleza enquanto a gente fala sobre moda, de subculturas e outras coisas afins. Você também é bem-vindo à minha biblioteca, onde eu faço leitura comentada de livros com vídeos longos a cada 2 meses, sempre na última sexta-feira de cada mês, revezando com a sala secreta, que se você atravessar a passagem secreta correta, você vai cair na sala onde eu falo sobre filmes, séries e produções audiovisuais. Já tem vídeos lá no meu castelo, é só dar uma olhada. Em 1819, John Polidori publica o primeiro romance sobre vampiros, intitulado O Vampiro. Tudo isso porque ele fez parte de uma aposta entre os amigos Lord Byron, Percy Shelley e Mary Shelley. Aliás, foi dessa aposta que surgiu o clássico O Frankenstein. O Vampiro foi inspirado numa poesia de Lord Byron, que é frequentemente visto como o pai do gênero romântico de vampiros. Basicamente, a história de O Vampiro gira em torno de um nobre misterioso, Lord Ruthven, que chega a Londres para um evento social e conhece o jovem Aubrey, órfão e rico que concorda em viajar com ele pela Europa. Mas Aubrey percebe aos poucos que Ruthven acha divertido causar o caos e a ruína na vida dos outros. E depois que Ruthven tenta seduzir uma moça, filha de um conhecido dos dois, Aubrey parte enojado. Sozinho, Aubrey acaba viajando, chega na Grécia e se apaixona pela filha do dono de uma estalagem, de nome Ianthe. E ela lhe conta sobre as histórias e as lendas de vampiro ali naquela região. E quando ela descreve essa morte que tem uma forma e que bebe o sangue das pessoas, Aubrey percebe que essa descrição cabe perfeitamente no Lord Ruthven. Mas esse romance não dura muito porque Ianthe é assassinada, sua garganta é cortada pelo seu atacante, que também fere Aubrey, deixando para trás uma adaga que é de um jeito meio único e diferente. Todo mundo acha que aquele assassinato na verdade é obra desse tal vampiro. Aubrey fica doente, mas Ruthven o encontra e cuida dele. E isso faz com que Aubrey se sinta obrigado a acompanhar o Lorde de novo. Pouco tempo depois, eles são atacados por bandidos na estrada e Ruthven fica mortalmente ferido. Em seu leito de morte, o Lord Ruthven convence Aubrey a não falar nada sobre ele, nem sobre sua morte, durante 1 ano, ou pelo prazo de 1 ano e 1 dia. E quando ele concorda, Aubrey assiste o Lord morrer sorrindo, que era meio macabro para ele.
Entre os pertences de Ruthven, a Aubrey encontra uma bainha que combina perfeitamente com aquela adaga que ele tinha encontrado quando ele e Yancey foram atacados. Aubrey retorna para Londres e fica surpreso quando ele percebe que Ruthven voltou pouco tempo depois, vivo e bem. Ruthven relembra seu juramento, né? E mesmo Aubrey querendo avisar as pessoas sobre a natureza desse Lorde, ele se sente incapaz de quebrar seu voto. Ruthven se aproxima da irmã de Aubrey e ele, incapaz de protegê-la, acaba sofrendo um colapso nervoso. Ele surta, fica tendo um ataque de nervosismo. Ao se recuperar, ele descobre que o Lorde herdou um condado e que está noivo da sua irmã. E o casamento está marcado justamente para o dia em que aquele juramento ali era o prazo de acabar, né? Ele não conseguiu adiar o casamento para depois, para poder ele contar as coisas, né? O casamento estava providenciado exatamente no último dia do juramento, e aí com essa agonia toda, a Aubrey acaba sofrendo um derrame. Lembrando que o autor dessa história, o John Polidori, ele é médico, tá? Só para lembrar vocês. Ele não é um escritor, ele é médico. E aí naquela noite, antes de morrer, Aubrey conta toda a sua história, mas é tarde demais, porque Ruthven desaparece deixando para trás a noiva morta. Esse conto inspirou a ópera Der Vampir, que estreou em março de 1824, mais ou menos uns 200 anos atrás, com a adaptação da história original para uma outra narrativa um pouco diferente. A história se passa nas terras altas da Escócia, no século XVIII, e o protagonista, Lord Ruthven, é um vampiro que está ali condenado. Em um sábado das bruxas, existe aqui nessa história um personagem chamado Mestre dos Vampiros, que é como se fosse um líder de todos os vampiros, sabe? Uma entidade superior, digamos assim, um vampiro mais antigo e mais poderoso. E aí, no sábado das bruxas, esse mestre dos vampiros chega para Lord Ruthven e diz que se ele não sacrificar 3 moças virgens dentro de 24 horas, ele vai morrer. Eu vou morrer. Mas se ele conseguir, ele vai ter mais 1 ano de vida. Pelo que eu entendi, aí quando estiver prestes a completar esse 1 ano, ele vai ter que fazer o sacrifício de novo. O relógio marca 1h da manhã e a primeira vítima, Yancey, chega para uma reunião clandestina e embora ela já tivesse de casamento marcado com outra pessoa no dia seguinte. Safadinha. E os gritos de uma equipe de busca se aproxima e os gritos de Yancey acabam chamando a atenção dessa galera que está se aproximando. Mas quando eles chegam lá, Yancey já estava lá morta ao lado de Ruthven, que acaba sendo esfaqueado e deixado lá para morrer. Um jovem rapaz chamado Aubrey encontra o Lorde nessa situação e se lembra dele, olha para ele e se lembra que no passado, mais ou menos 1 ano antes, ele teve a vida salva por aquele homem. Aí Ruthven implora que Aubrey o arraste em direção à luz da lua para ele ser banhado pela luz da lua para que ele pudesse ressuscitar, se curar e ressuscitar. Ao fazer isso, Aubrey percebe que esse Lorde é um vampiro. Aí Ruthven o faz jurar de que ele não vai contar nada dentro dessas 24 horas, pelo prazo de 24 horas, caso ele conte, né, com apenas de que ele iria se tornar um vampiro. Se ele quebrar o juramento, ele vai se tornar um vampiro. Na manhã seguinte, uma garota de 18 anos chamada Malvina e Aubrey, que são apaixonados um pelo outro, são informados pelo pai de Malvina, o Sir Davenant, que ela deve se casar com o Conde Marsden. Aubrey, quando vê esse conde, ele reconhece esse conde como o Lord Ruthven. Mas ele é informado que, na verdade, esse conde é um irmão gêmeo do Lorde. Claro que ele não caiu nessa, né? Pelo amor de Deus. O plot do irmão gêmeo. Aubrey reconhece a ferida que quase matou o Lord Ruthven, que ele salvou ele, né? Lá
na luz da lua, sabendo que é a mesma pessoa e está prestes a denunciar. Só que Lorde lembra ele o seu juramento, que se ele quebrar o juramento, ele vai virar um vampiro também. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho e não perder nenhuma notificação. Perto dali, uma jovem moça chamada Amy, enquanto ela está esperando de seu marido George, ela conta a lenda local sobre o vampiro, as lendas ali da Escócia, após a morte de Ian Thief. Ruthven aparece, impressiona os moradores com a sua generosidade e flerta com Amy e a faz prometer dançar com ele mais tarde, mesmo George aparecendo em seguida. Safadinho. Nesse meio tempo, Aubrey tenta convencer o Lord Ruthven a não se casar com Malvina, mas é novamente lembrado das consequências da quebra de seu juramento. Toda hora é isso. E aí Aubrey fica num dilema, se ele enfrenta as consequências de quebrar seu juramento e se tornar um vampiro, ou se ele deixa Malvina nas mãos de Ruthven, se casar com Ruthven, se arriscar e morrer para que ele não se torne um vampiro. Pouco tempo depois, George está com ciúme de Amy com o Lord Ruthven e conversa com Aubrey porque percebe que os dois ali têm uma ligação, acha que eles são amigos, né? E pede para ele tentar fazer com que o conde pare de seduzir a sua esposa. Aubrey diz apenas o seguinte, que ele deve vigiar a esposa, mas aí já é tarde demais porque ela já está sendo levada por Lord Ruthven para o meio da floresta. Horas depois, o George chega na estalagem informando que encontrou Lord Ruthven sobre o corpo morto da sua esposa. Ele diz que atirou no Lord, deixando ele morrer ao luar. Enquanto isso, a meia-noite se aproxima e Malvina está preparada para o casamento com o tal Conde Marsden. Aubrey a avisa que ela está em perigo, mas ela deposita sua confiança em Deus. Os convidados chegam, seguidos por Ruthven, que pede ali desculpas pelo seu atraso, óbvio, né, que ele ia ressuscitar. E Aubrey implora para o Sir David Note para interromper e não permitir esse casamento. E ele é expulso por ele, dali do local. De repente, o relógio bate 1h da manhã e Lord Ruthven ainda estava no processo do casamento, mas ele não tinha, o casamento ainda não tinha sido finalizado, estava naquele minutinho e aí o relógio começa a bater 1h da manhã. E aí, nesse momento, Aubrey está liberado do seu juramento, invade o local da cerimônia e grita para todo mundo ouvir que Lord Ruthven é o Conde Marsden e que ele é um vampiro. Como o prazo tinha se esgotado e Ruthven sacrificou apenas 2 jovens virgens, ele é atingido por um raio e é levado diretamente para o inferno. Davenant pede perdão, né, a Aubrey e permite que ele se case com Malvina, já que os dois já eram apaixonados há muito tempo. Uma coisa que eu achei interessante nessa adaptação é que, para mim, na minha opinião, a ópera ficou muito melhor do que a obra original. Principalmente a coisa de dar um motivo para Aubrey não quebrar o seu juramento. Aqui na ópera, se ele quebra seu juramento, ele acaba se transformando em um vampiro, enquanto que na obra original não está muito claro os motivos, a gente só entende que talvez uma força sobrenatural segure ele, mas isso também não está claro. Sem contar que a história de Lord Ruthven ser amaldiçoado, que ele tem um prazo de 24 horas para matar 3 jovens virgens, dá um senso de mais urgência na história, diferente da obra original. E eu achei essa adaptação super interessante. E você, o que achou dessa adaptação para a ópera? O que você achou das 2 histórias e qual delas você gostou mais? Você já se imaginou no século XIX, depois de ler o seu livro favorito e de repente ir para um teatro glamuroso para ver a ópera com a adaptação do seu livro? Deixa aqui sua opinião nos comentários que eu vou adorar ler. E se você quiser saber mais curiosidades sobre música e literatura,
Toda terça-feira você será bem-vindo ao Salão do Gramofone para a gente conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e ajudar o canal a crescer. Se você quiser ajudar um pouco mais esse projeto, considere fazer as suas compras na Amazon usando o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Você pode clicar no link geral e fazer suas compras normalmente ou no link de compra do livro Carmila, que além de você acompanhar a leitura comentada de Carmila aqui no canal, você também pode ter acesso à obra original de O Vampiro de John Polidori, que vem na mesma edição. Você faz as suas compras com o link normalmente sem ter nenhum custo adicional para você, apenas vai gerar uma pequena comissão para o canal. Obrigada pela companhia, um beijo e apague a luz.